Lição 4. Como vimos na lição anterior, o corpo é cercado pelo etérico, que envolve todas as partes do mesmo. Estendendo-se além do etérico, entretanto, existe a aura, de alguns modos semelhantes ao etérico, por ser de origem eletromagnética, mas nisso termina a semelhança. Podemos afirmar que a aura mostra as cores do eu maior, ou se uma pessoa é espiritual ou carnal. Mostra, igualmente, se uma pessoa está de boa saúde, com pouca saúde ou realmente doente. Tudo se reflete na aura, indicador do eu maior ou, se assim o preferirmos, do espírito e da alma. O eu maior e o espírito praticamente são a mesma coisa, pois um é uma extensão do outro. Nessa aura, podemos ver a doença e a saúde, o abatimento e o êxito, o amor e o ódio. Talvez seja óptimo que poucas pessoas possam ver as auras atualmente, pois em nossos dias é tão comum haver pessoas sempre prontas a tirar vantagem de outras, a procurar ficar por cima, e a aura indica todos os pensamentos como eles são, já que reflete as cores e as vibrações do eu maior. É um fato que quando uma pessoa se acha desesperadamente doente, a aura começa a desaparecer e em certos casos, realmente desaparece de todo antes que a pessoa faleça. No caso da criatura que sofreu enfermidade prolongada, a aura realmente desaparece antes do falecimento, deixando apenas o etérico. Por outro lado, alguém que morra acidentalmente quando desfrutava saúde, possui aura até ao instante da morte clínica, e por alguns momentos após a mesma. Caberia bem, aqui apresentarmos certas observações sobre a morte, porque esta não é comum. Desligar de uma corrente ou esvaziar de um balde. A morte é questão bastante prolongada. Qualquer que seja o modo pelo qual uma pessoa faleça, ainda que decapitada, a morte não ocorre por alguns momentos após isso. O cérebro, como vimos, é uma bateria de acumuladores gerando corrente elétrica. O sangue proporciona as substâncias químicas, a umidade e os minerais metálicos e, de modo inevitável, esses ingredientes armazenam-se nos tecidos do cérebro. Assim é que o cérebro pode continuar a funcionar de 3 a 5 minutos após a morte clínica. Dizem algumas pessoas que esta ou aquela forma de execução é instantânea, mas isso, naturalmente, é ridículo. Como já afirmamos, ainda que a cabeça seja completamente separada do corpo, o cérebro ainda consegue funcionar de 3 a 5 minutos. Existe um caso que foi testemunhado e cuidadosamente narrado nos dias da Revolução Francesa. Alguém chamado traidor fora decapitado e o carrasco baixou-se, erguendo a cabeça pelos cabelos e dizendo, enquanto o fazia: "Esta é a cabeça de um traidor." As pessoas que assistiam naqueles dias às execuções eram realizadas publicamente e constituíam feriado. Ficaram alarmadas quando os lábios formaram as palavras, embora sem as pronunciem em som audível, dizendo: "Isso é mentira." Tal acontecimento pode ser constatado nos arquivos do governo francês. Qualquer médico ou cirurgião poderá dizer que se o suprimento sanguíneo for interrompido, o cérebro fica prejudicado após 3 minutos, sendo esse o motivo pelo qual, quando um coração para, fazem-se esforços tão frenéticos para que o fluxo do sangue recomece. Fizemos esta digressão para mostrar que a morte não é instantânea, o que também se aplica ao caso do desaparecimento da aura. Constitui facto médico por falar nisso e conhecido dos legistas, juízes encarregados das investigações nos casos de mortes suspeitas, que o corpo morre em cadências diferentes. O cérebro morre, e depois os órgãos, um por um. Os últimos a morrer são os cabelos e unhas. Como o corpo não morre instantaneamente, vestígios da aura podem permanecer no mesmo. Assim é que uma pessoa dotada de clarividência pode ver na aura de uma criatura falecida e o motivo pelo qual ela faleceu. O etérico é de natureza diferente da aura e pode continuar por algum tempo, como um fantasma desligado, principalmente se a criatura morreu de modo violento e repentino. Alguém com saúde e que tenha um fim violento está com as suas baterias inteiramente carregadas de modo que o etérico se desliga e flutua, distanciando-se. Mediante a atração magnética, irá, indubitavelmente, visitar seus locais preferidos de antes, e se alguma pessoa clarividente estiver por perto, ou alguém que se acha altamente agitado, isto é, com as vibrações aumentadas, poderá ver o etérico e exclamar: "Ó, o fantasma de fulano." A aura é feita de material muito mais fino do que o etérico, uma coisa relativamente bruta. Na verdade, a
A aura é muito mais fina em relação ao etérico do que este. Em relação ao corpo físico, o etérico flui sobre o corpo como uma cobertura completa, acompanhando os contornos do mesmo, mas a aura se estende e forma uma espécie de concha com o formato de um ovo, ao redor do corpo. Figura 4. Pode, por exemplo, ter 8 palmos, ou mais em altura, e cerca de 4 palmos na largura. Maior, ela se afina para baixo, de modo que a extremidade estreita do ovo fica ao fundo, isto é, onde se acham os pés. A aura consiste em radiações de cor brilhante, vindas dos diversos centros do corpo, dirigindo-se aos outros centros do mesmo. 14. Os antigos chineses costumavam dizer que um quadro vale 1000 palavras. Assim, para economizarmos alguns milhares de palavras, vamos inserir nesta lição um esboço de alguém em pé, visto de lado, e sobre sua figura indicaremos as linhas de força da aura que vão para e vêm dos diversos centros energéticos, e com o esboço geral do formato de um ovo, devemos igualmente tornar claro que a aura, na realidade, existe até mesmo se não a pudermos ver no momento. Como o leitor perceberá, não consegue ver o ar que respira, e duvidamos que um peixe consiga ver a água em que nada. A aura, portanto, é uma força vital verdadeira. Ela existe, ainda que as criaturas mais despreparadas não a consigam ver. É possível ver uma aura, utilizando-se equipamentos diversos, e existem, por exemplo, diversos tipos de óculos que podem ser utilizados sobre os olhos, mas todas as informações que podemos recolher sobre o assunto indicam que os referidos óculos causam malefícios extremos à visão. Eles forçam os olhos, forçam a vista, prejudicando a visão, e como tal não podemos recomendar por um só instante esses óculos, que nos permitiriam a ver a aura, e tampouco aquelas diversas telas, formadas por duas lâminas de vidro, com espaço impermeável entre si, que se preenche com um químico especial e geralmente dispendioso. Podemos apenas sugerir ao leitor que pratique mais e depois disso, com alguma fé, acreditar sem dúvidas, e ajuda, conseguirá ver. A maior dificuldade para ver a aura é que a maioria das pessoas não acredita que o consiga. A aura, como afirmamos, é de cores diversas, mas gostaríamos de frisar que aquilo a que nos referimos quando dizemos cores é apenas uma parte especial do espectro. Em outras palavras, embora utilizemos a palavra cor, poderíamos muito bem citar a frequência daquela onda a qual chamamos vermelho ou azul. O vermelho, por falar nisso, é uma das cores mais fáceis de ver. Já o azul não se mostra tão fácil assim. Existem pessoas que não conseguem enxergar o azul, outras que não veem o vermelho. Se estivermos na presença de uma pessoa que pode ver a aura, é bom que se diga, convém termos cuidado para não dizer algo que seja inverídico, porque quem se sair com uma inverdade será percebido por aquele que vê a aura. De modo normal, uma pessoa apresenta um halo que se mostra quer azulado ou amarelado. Se for dita uma mentira, nesse caso um esverdeado amarelo irrompe pelo halo. Trata-se de uma cor difícil de explicar, mas uma vez vista a mesma não será mais esquecida. Assim sendo, ao dizer uma mentira, ir-se a atrair de imediatamente pelo lampejo amarelo esverdeado que irrompe pelo halo que se encontra por cima da aura. Pode-se dizer que a aura se estende, basicamente, até os olhos, e depois tem-se uma camada radiante de amarelo ou azul, que é o halo, o nimbo, nuvem, ou auréola. E então, na parte mais superior da aura, tem-se uma espécie de fonte de luz que no Oriente é conhecida como o lótus em flor, porque realmente tem essa semelhança. Trata-se de um intercâmbio de cores e as criaturas dotadas de imaginação faz pensar irresistivelmente na abertura do lótus de 7 pétalas. Quanto maior a espiritualidade da pessoa, tanto mais açafrão amarelo será o nimbo ou halo. Se uma pessoa tiver pensamentos duvidosos, nesse caso essa parte da aura adquire uma desagradável cor castanho enlameada, orlada por aquele verde amarelado cor de bilis que assinala as falsidades. Nós acreditamos ser maior o número de pessoas que veem as auras do que parece. Acreditamos que muitas pessoas veem ou percebem a aura e não sabem o que estão a ver. É bastante comum ouvirmos alguém dizer que precisa estar nesta ou naquela cor, que não pode usar tal cor, porque instintivamente acha que a mesma entraria em conflito com sua aura. Leitor poderá ter notado alguém que usa roupa inteiramente inaceitável, de acordo com sua própria avaliação. O leitor pode não ver a aura, mas saberá
sendo possivelmente mais perceptivo do que seu amigo ou amiga inadequadamente vestido, que tais cores colidem completamente com a aura dessa criatura. Muitas pessoas, portanto, sentem, experimentam ou têm percepção da aura humana, mas como desde a primeira infância aprenderam que é ilusão. Poder-se ver isso, ou uma estupidez conseguir ver aquilo, hipnotizaram-se, levando-se a crer que elas não poderiam ver uma coisa assim. Também é um facto que podemos influenciar a saúde, usando roupas de certas cores. Se usarmos uma cor que colida com nossa aura, certamente ficaremos pouco à vontade, encavacados e até mesmo indispostos, até tirarmos essa cor inadequada. É possível notarmos que uma determinada cor em algum aposento causa-nos irritação ou nos tranquiliza. As cores, afinal de contas, são apenas nomes diferentes para as vibrações. O vermelho é uma vibração, o verde outra, o negro uma outra. Assim como a vibração a que chamamos som pode colidir e formar desarmonia, também as vibrações sem som, a que chamamos cores, colidem e criam uma desarmonia espiritual.